Encontrou aí na sua Bíblia? Carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, portanto, Filipenses. Está lá depois do livro de Efésios. Quantos encontraram, digam amém. Quantos não encontraram, digam misericórdia. Espera um pouco, pastor. Está vendo? Tem sempre alguém que pede por misericórdia. É sempre, sempre, sempre. Quero que você coloque os seus olhinhos no verso 12. Eu vou ler os 6 próximos versículos de Filipenses 2, 12 em diante. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Leia em voz alta o verso 18, por gentileza. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Espírito Santo, esta é a escritura que acabamos de ler e que precisamos do teu auxílio. Precisamos que a reveles ao nosso coração. Este é o teu ministério, Espírito Santo, nos ajudar, não só a entender, mas experimentar estas verdades para a nossa vida e para esta igreja. Por isto eu oro, Espírito Santo, pedindo-te que operes isto neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Quero hoje tratar com vocês sobre a declaração que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, vem fazendo aqui a um grupo, a uma igreja local, a irmãos como você, gente querida, gente amada, preciosa. Diz o texto que eu quero destacar aqui, logo no início, no verso de número 12, quando ele recomenda, ele desafia aquele grupo, aqueles irmãos, a pôr em ação a salvação deles. No finalzinho do verso 12, diz o texto que ele recomenda, que não só quando ele está presente, mas ausente, que aquele grupo, que aquelas pessoas ponham em ação a salvação que ora eles haviam experimentado em Jesus. E eu quero começar dizendo que não só o apóstolo Paulo, mas o Espírito Santo e o próprio Senhor Jesus, quer que eu e você, após ter recebido salvação, ou seja, ter tido um encontro genuíno, verdadeiro com Jesus, que a gente não viva mais
uma vida medíocre, mediana. A palavra medíocre significa isso, mediana. Ou então sofrível. O que é uma vida sofrível? É um adjetivo que a gente pode usar justamente para ocasiões em que a gente analisa o que é que está acontecendo com a nossa vida agora em Cristo. Ela possui esta expressão sofrível porque ela é o termo de comparação para duas coisas, ou seja, para aquilo que não é bom e não é mal, para aquilo que não é pequeno e também não é grande. Então, sofrível. A recomendação que o Espírito Santo faz é para que eu e você não vivamos uma vida mediana, sofrível, ou seja, estejamos sempre na média. Você não evolui, mas também não regride. Você não avança, mas também não estagna. É uma coisa espiritual, porque todos aqueles que uma vez foram alcançados, transformados agora em filhos de Deus, ganharam a natureza do próprio Filho, que agora veio viver em cada um de vocês. Diz a Escritura, através do apóstolo Paulo, que eu agora devo pôr em prática, devo pôr em ação a salvação que uma vez eu provei. Porque senão algo está errado, e não é com a palavra e nem com a obra de Jesus, é comigo, é com você. Portanto, viver acima da média é o que o Espírito Santo vem nesta noite falar ao meu e ao seu coração. E eu aqui quero abrir um parêntese para destacar um pastor, autor de vários livros, que é o Tim Keller. E eu gosto muito de ler as biografias dele, e ele fala sobre a diferença que eu e você podemos fazer na nossa nação, na nossa cidade, no lugar em que estamos, para que a igreja possa ser conhecida. Quando eu falo igreja, eu não estou me referindo a prédio, a tijolos, a iluminação ou coisa parecida. Estou falando a pessoas. E veja o que o Tim Keller faz, ou melhor, fala. Ele diz assim: uma igreja que põe em prática a sua salvação é uma igreja que possui uma explosão filantrópica. O que significa isto? Significa que os problemas da cidade onde ela está inserida passam a ser os problemas dela. Uma igreja em que homem e mulher foi salvo, foi transformado. Os problemas da cidade não é do novo prefeito, não é do presidente em exercício. As mudanças que nós queremos ver na cidade e no país começam através daquilo que eu vou fazer e não daquilo que os outros farão. Mas ele vai adiante dizendo assim, que uma igreja ela aumenta a civilidade. O que significa isso? Significa que esta igreja agora se importa com as pessoas, trata as pessoas com respeito, cria espaços onde as pessoas podem dizer o que pensam, sem ser julgadas. Eu gosto muito de ouvir as pessoas, gosto muito de ouvi-las e ter o senso crítico. É bom você e eu termos senso crítico, e a gente nem sempre acerta, nem sempre é a bola da vez, bola cheia, por vezes é a bola murcha do Tadeu Schmidt do Fantástico. E nós precisamos abrir espaço para ouvir, não é ouvir qualquer pessoa, mas ouvir as pessoas que têm algo para falar. Célula é um bom lugar para você ouvir as pessoas. Aqui é impossível eu ouvi-los. Eu ouço assim nos corredores, ouço nos términos de encontro, mas não é o lugar para eu ouvi-los. Mas se você quiser falar comigo, você tem toda a liberdade. Você tem a minha admiração e o meu respeito para ouvi-lo ou ouvi-la. Por que que isto é importante? Porque esta é a igreja que Jesus veio estabelecer na terra. Não é uma igreja de ditadores.
Não é eu falo e os outros abaixam a cabeça. É fazer a diferença como igreja, respeitando as diferenças. Como eu tenho ouvido há muitos anos do pastor Carlos Alberto, no fundamental, unidade. Nos acessórios, naquilo que não é tão importante, tão fundamental, liberdade. Você pode repetir? No fundamental, unidade. Nos acessórios, liberdade. Por exemplo, todos devem ser corintiano? Graças a Deus. Todos devem ser palmeirense? Olha, os palmeirenses estão vibrando. Ganhamos hoje? Eu orei pelo... Não orei não. Mas eu perguntei, melhor, eu comentei hoje pela manhã com um São Paulino, ele está aqui, ele estava com a camisa do São Paulo. Eu falei, puxa vida, hein? Seu time ontem ganhou. Ele falou, pastor, tirei o bolor dela. Falei, eu entendi a brincadeira dele, né? Mas é isso que a igreja é. A igreja é bonita, ela é bela, porque a gente precisa entender de que ela tem o seu espaço para a sua voz. Você não deve ouvir, se calar e não ter uma expressão. O Tim Keller vai além, ele diz assim, nós precisamos como igreja reviver a vocação cultural. O que significa isso? A igreja foi gerada, criada, vocacionada para ser sal e luz desta terra. Jesus disse, não se pode ocultar uma cidade colocada sobre o cume do monte. Ou seja, a igreja que não se oferece para a cidade, para fazer a diferença, para ser sal, para ser luz, num mundo tão tenebroso, ela perdeu a sua essência. Ela existe para outras finalidades. Ela existe talvez para massagear o ego das pessoas, ela existe para levar pessoas a terem bons comportamentos. Isso chama-se religiosidade. Jesus não veio estabelecer religião. Jesus veio estabelecer o reino dele, a igreja dele. E a igreja dele é a igreja que eu e você um dia fomos alcançados, transformados, salvos pela palavra de Jesus. E agora queremos viver de forma que, como ele era neste mundo, eu e você sejamos também. Fazer a diferença. Viver acima da mediocridade. O texto continua dizendo no verso 12 que depois que eu ponho em prática, em ação a minha salvação, eu agora devo vivê-la com temor e tremor. O que significa isso, meus amados? Temor significa quando eu reconheço a minha impotência. Quando eu reconheço que eu preciso, careço da graça de Jesus, do Espírito Santo e dos irmãos. Quando eu me sinto fraco, quando eu peco, quando eu erro, quando eu cometo algum delito, eu devo com temor dizer o seguinte, eu quero confessar aqui a minha fraqueza. Quero confessar a minha incapacidade. Quero confessar a minha fraqueza e a minha incapacidade quando eu tenho os enfrentamentos da vida, ou então as tentações. Porque quem não confessa tentação, confessará pecado. Quem não confessa tentação, confessará pecado. Diga isso para o seu vizinho. É bom você confessar tentação, senão você vai confessar pecado. Então diz o apóstolo Paulo que eu devo agora desenvolver a minha salvação, pôr em prática a minha salvação, com temor. Mas diz também o texto que eu devo desenvolver e ter esta ação prática com temor baseado no amor de Deus. Você sabe qual deve ser o grande temor da minha e da sua vida? O nosso temor deveria consistir em não ferir a Deus. Temor a Deus não é ter medo de Deus.
Temor a Deus é levar Deus a sério. Temor a Deus é não entristecer o seu coração. Temor a Deus é não magoar o coração de Deus. Pergunte para Deus se ele ficou alegre quando Ananias e Safira omitiram, esconderam parte do valor quando tinham vendido um terreno. E foram mortos, fulminados. A quem que eles feriram? João, Pedro, os apóstolos? De forma nenhuma. Feriram a Deus, entristeceram a Deus. Então eu quero nesta noite dizer a você que se a salvação que você experimentou não está levando você a viver de forma que haja temor e tremor, alguma coisa está errada. Domingo passado, o pastor Wagner enfatizou a questão do coração obediente. Quantos estavam aqui e ouviram esta mensagem? Veja o que diz o texto aqui que você leu comigo. Verso de número 12, 13 e 14, diz que: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram. Encontrou esta palavrinha aí na sua Bíblia? Diz o texto que você leu comigo, Paulo referindo-se àqueles irmãos, dizendo: olha, vocês obedeceram, não apenas quando eu estava com vocês, mas quando eu também não estava. E ele diz assim: por que vocês obedeceram? Porque eu fui severo com vocês? Por que vocês obedeceram? Porque eu causei medo em vocês? Não, vocês me obedeceram porque a resposta está aí no verso 14, ou melhor, no verso 13. Porque é Deus que opera em vós tanto o querer como o efetuar, de acordo com a boa vontade de quem? Dele. Então esta é a vida cristã, normal. Obedecer a Deus não é porque você está debaixo de tacão, de regras. Eu conheço líderes que amedrontam as pessoas. Olha, se você sair, sua vida andará para trás. É mesmo? Quem é ele? O Espírito Santo? Não façam isto. Não hajam assim. Nenhum de nós. Nós somos chamados para abençoar as pessoas. Nós somos chamados para amar as pessoas. Nós somos chamados para servir as pessoas. Nós não fomos chamados para sentenciar as pessoas. E o texto que você está lendo comigo diz que, olha, se nós obedecemos a Deus, o que é obediência a Deus? É fazer de coração. É fazer não porque foi obrigado, mas fazer de vontade própria. Então, quando o cristão age assim, obedecendo a Deus, andando nos seus caminhos, diz o texto que agora a obediência a Deus vai gerar uma fé prática, uma salvação prática. Porque Deus vai operar o querer e o efetuar dele na sua vida, na minha vida. E isto vai redundar em alegria, não peso, gozo, satisfação, e não acurralamento. Não deixar você agora acuado. Não, esta não é a passagem que eu encontro nas Escrituras para definir como é Deus. Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus é bondoso, Deus é longânimo, Deus espera o tempo que for, mas Ele tem uma coisa que Ele quer fazer na minha e na sua vida, quer fazer de mim e de você um novo homem, uma nova mulher, semelhantes a Ele, a fim de que nós sejamos instrumentos dEle nesta geração para fazer a diferença. E o texto que você leu comigo vai adiante. Obedecer a Deus, de que forma? Quando você olha para as Escrituras,
você se depara com muitos homens e mulheres comuns, que aprenderam a obedecer a Deus e pôr em prática a sua salvação. Um deles foi Josué. Lá no Velho Testamento, quando o líder Moisés morre, Josué assume agora a liderança de um povo. E no capítulo 1, nos versos de número 7 em diante, diz assim, o Espírito Santo a Josué, que agora se torna o líder: Josué, somente seja forte e corajoso. Tenha o cuidado, Josué, de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Obediência. Josué andou pelo caminho da obediência. Resultado? Deus lhe deu vitória. Mas o texto que você leu comigo também tem uma recomendação do Espírito Santo para que eu e você façamos tudo sem queixas, sem discussões ou sem murmuração. Murmuração é uma palavra que temos aprendido muitas vezes na igreja evangélica como sendo uma palavra muito pesada. Murmuração significa somente uma coisa: eu passo a murmurar quando eu desconfio da orientação dos meus líderes. Eu só serei um murmurador quando eu desconfiar que o meu líder não tem as melhores intenções para comigo. Então eu vou e digo para minha esposa: olha, sabe o que o Wagner falou a meu respeito, sabe o que ele pediu para eu fazer, eu discordo dele plenamente. E eu vou então murmurar para minha esposa. Vou dizendo que este meu irmão, que é um líder, ele não tem as melhores intenções para comigo. Cuidado, você que lidera uma célula, você que tem irmãos na sua célula, para não incorrer neste erro da murmuração. Não murmure. Por murmurar, o povo que foi liberto pelo Senhor através de Moisés, morreu no deserto. Passou a murmurar. Chamou os irmãos de Moisés, Arão e Miriam. Começaram a se queixar para Arão e Miriam. Miriam também entrou na dança, começou a se queixar. Ficou leprosa. Ficou leprosa. Não devemos entrar pelo caminho da murmuração. Fale para o seu vizinho: não murmure, não se queixe. Não se queixe. Vamos aprender com o salmista? Salmo 1, olha o que ele diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores ou dos zombadores. A igreja deve fazer a diferença quando ela põe em ação a salvação, quando ela anda em temor e tremor, quando ela não tem o espírito de murmuração. E ela precisa ter a consciência de que ela está na contramão da cultura. O que significa isso, Valmir? Olha o que o texto nos oferece aqui no versos 15 e 16. Para que venham a igreja a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra
da vida. O que é ir na contramão? Ir na contramão é agora você se tornar cada dia puro. Puro significa sem mistura. Você é um cristão aqui, você é um cristão em casa, você é um cristão no trabalho, você é um cristão aonde for. Puro, sem mistura. O que é uma pessoa ou um cristão irrepreensível? Significa que agora o seu caráter, que antes era duvidoso, agora Cristo mudou o seu caráter. Você é um cristão de uma única palavra: sim, sim, não, não. O que passar disso, disse Jesus, é procedência maligna, caráter. É o que o cristão deveria ser no mundo e não é. Nós não temos testemunho, não temos oferecido um bom modelo para as pessoas que não frequentam a igreja. Somos mal pagadores, damos a palavra e não cumprimos. Veja, o nosso testemunho é péssimo. E as pessoas, por vezes, olham para nós e dizem assim: ué, que diferença ele tem? Ou ele faz? Ele é igual a mim. Ele diz que vai à igreja, eu não vou. Mas ele não tem caráter. Paulo recomenda àqueles irmãos, para agora que foram salvos, fazerem a diferença na sua geração. De que forma? Puros, irrepreensíveis e inculpáveis. O que é uma pessoa sem culpa? Pessoa inocente. É uma pessoa inocente. Quem é que nos torna inocentes? Cristo. Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreveu à igreja de Roma, no capítulo 16, verso de número 19, ele diz que eu devo ser inocente para o... É para o pecado que diz? Inocentes para o mal. Inocentes. Eu não devo me compactuar com o pecado. Devo ser inocente. Não devo ter olhos maldosos. Inocente. Não devo pensar coisas a respeito do meu irmão, da minha irmã, do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus líderes. Não devo ser inocente. Todos podem pensar, eu não. E você também. É viver na contramão. Porque o mundo dita outro ritmo, sim ou não? Sim. O mundo diz para você ser maldoso, perverso, vingativo, dar o troco. Deu, tomou, é assim que o mundo nos ensina. Mas e nós, que provamos agora de uma nova vida em Cristo Jesus, vamos imitar o mundo? Devemos imitar quem então? Cristo. Paulo, quando quer fazer a menção de quem ele imita, em Gálatas, no capítulo 5, verso 1, ele diz assim: sede, meus irmãos, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, enquanto eu estou imitando a Cristo, vocês me imitem. É viver na contramão. Qual o efeito? Qual o efeito de viver em pureza, de ser irrepreensível, de ser um cristão inculpável? Verso 16, coloca os teus olhos. Verso 16. Diz aqui: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa o quê? Gloriar-me de não ter corrido em vão e nem trabalhado em vão. Verso 15, no finalzinho, diz assim: entre a qual?
resplandeceis como astros no mundo. Algumas traduções dizem assim: vocês devem agora brilhar como estrelas no universo. O que é que eu e você devemos ser para esta cidade? Devemos ser luzeiros, devemos brilhar. Será que a nossa vida está brilhando? Nós vamos tomar alguns minutos a ceia. Vamos dizer que temos parte com Jesus tomando o pão e bebendo o cálice, falando do sacrifício dele na cruz. Será que a nossa vida tem sido assim, meus irmãos? Porque eu vejo hoje um grupo de pessoas se dizendo cristãs de açúcar, derretem. É só ter uma adversidade, é só ter um revés, abandonam a igreja, abandonam os irmãos e abandonam a Cristo. Pior de tudo, abandonar a mim, olha, eu não sou flor que se cheire, nem você, mas abandonar a Cristo, abandonar o Senhor, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E ele conclui este verso de número 17 e 18, dizendo assim: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé de vocês, ou seja, mesmo que eu esteja morrendo em favor desta causa, o sacrifício que vocês oferecem a Deus, quero dizer para vocês que eu estou alegre, eu me regozijo com todos vocês. E aí ele finaliza dizendo assim: peço que vocês também sejam alegres e se regozijem comigo. Isto significa que viver a vida cristã está no pacote sofrer adversidades. É propaganda enganosa você ouvir nas mídias, televisão, YouTube: pare de sofrer, venha para Jesus e você terá vida próspera e abundante e sem sofrimento. Mentira. Mentira. Estão enganando o povo, estão enganando as pessoas, estão dizendo que ser cristão não é ter sofrimento. Mentira. Ser cristão é fazer a diferença nesta geração, porque você possui a marca de Cristo. Cristo padeceu? Sim ou não? Você é melhor que Cristo? Não. Então, está reservado a todos nós padecer, sofrer, enfrentamentos, adversidades. E eu quero nesta noite fazer um desafio para você que está me ouvindo com muita atenção. Abra a sua Bíblia, se ela estiver aberta, abra no capítulo 4. Vou pular para o capítulo 4 e ler com você o verso de número 13. Você vai saber se vale a pena ou não ser cristão. 4:13. Algumas traduções dizem assim: posso todas as coisas em Cristo, que faz o quê? A NVI diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Agora veja o verso 12, eu li o verso 13 intencionalmente, agora leia o verso 12. Sei o que é passar. Então o apóstolo Paulo passou necessidade? Bem-vindo ao clube. Ou melhor, bem-vindo à igreja. Porque o clube, se você pagar a sua taxa de manutenção, você só desfruta do clube. Piscina, sauna, campos de futebol, jogos. Mas a igreja passa necessidade.
passa por aflição. Sei o que é ter fartura. Significa que você não vai ser rico a vida toda? Pode até ser, mas saberá viver também com privações. Ter o recurso contado. Depender do Senhor. Dobrar os seus joelhos e dizer, como dizia George Miller, líder, fundador de um orfanato, pai dos órfãos, não tem pão hoje para estas crianças. E tocava a campainha, e o padeiro da cidade vinha ali e dizia, olha, os pães passaram um pouco do ponto. Senhor Jorge, o senhor aceita um pouco dos pães da padaria? Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Nós somos assim, meus irmãos. Nós estamos contentes em toda e qualquer situação. Sejamos francos. Quando as coisas não correm do jeito que você imaginava ou esperava, você não fica contente, e nem eu. Meu Espírito Santo está dizendo para nós nesta noite que o apóstolo Paulo, que é nosso irmão em Cristo, fez a diferença, sendo ele o que foi, passando por essas experiências. E veja como ele conclui: sei viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado e seja tendo muito ou passando necessidade. Cristianismo, para mim, traduz exatamente pela vida de Jesus, que sendo Deus, diz o texto de Filipenses, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, humilhou-se, tomou a forma humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu nome acima de todos os outros nomes, para que nos céus, na terra e debaixo da terra, todos digam que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. O padrão é este. O padrão do cristianismo é você que provou a salvação em Cristo, fazer a diferença. E sabe aonde você e eu começamos a fazer a diferença? Dentro de casa. Começa lá. Seja cristão lá na sua casa. E eu também. Viva o padrão do reino na sua família. Não murmure. Não queixe-se. Aprenda a fazer a diferença quando alguma coisa não está indo bem. Aprenda a dobrar os joelhos. As grandes lições que eu extraí na minha vida, nos momentos de maior aflição, não sabendo como fazer, eu fui para o lugar que eu jamais posso deixar de estar, que é a oração. Dobrar os meus joelhos, dizer: Pai, eu preciso que intervenhas. Jesus, Tu conheces os meus limites, sabes que eu não tenho barganhado, não tenho feito conchavos. Jesus, Tu sabes que eu Te amo e jamais Te negarei. Jesus, Tu me conheces. Preciso da Tua intervenção. Me des do Teu Espírito Santo para me orientar o que fazer, como fazer,
Que caminho seguir? Sabe, meus irmãos, este é o caminho que o apóstolo Paulo estava oferecendo para aquela igreja de Filipos. A resposta daquela igreja foi que eles desejaram fazer a diferença na sua geração. E eu quero transferir esta resposta hoje para cada um de vocês. Para os cristãos salvos, que querem fazer a diferença na sua geração, eu peço a gentileza de ficarem em pé. Para nós orarmos aqui. Estamos pondo em prática a nossa salvação? Não responda. Responda para o seu coração. Estamos pondo em prática a salvação que recebemos de Jesus? Para refletir. Temos nos submetido à vontade dele na nossa vida? Temos andado na contramão da cultura? Ou estamos de mãos dadas com a cultura? Estamos alegres o tempo todo? Ou passamos mais tempo carrancudo, triste, enfesado, do que alegres? Quando eu separei esta escritura para a gente meditar e orar, veio no meu coração um grande desafio. Eu disse ao Senhor que eu quero ser um cristão que faça a diferença. Eu quero fazer a diferença. No meu casamento eu quero fazer a diferença bem. Não quero ser um marido qualquer. Não quero ser um esposo qualquer. Quero te amar como Cristo amou a igreja. Quero dar a minha vida por você. Quero amar a nossa família com todas as minhas forças. Quero me gastar pela nossa casa e pela igreja de Deus. Desculpem eu falar isso para minha esposa, mas é que ela está aqui hoje. Quero fazer a diferença nesta comunidade. Não fui chamado para ser o grande pastor, o orador. Fui chamado para fazer a diferença entre vocês. Quero me submeter à vontade de Deus. Tem sido assim, sabe, meus irmãos? Muitas vezes a minha vontade era outra. Tenho me submetido à vontade dele. Isso tem me custado um preço muito alto. Muito alto. Mas eu não volto atrás. Eu não penso em fazer diferente. Submeto à vontade dele. Quero fazer a diferença com a cultura da minha cidade e da minha nação. Minha nação diz que as pessoas devem levar vantagem. Que as pessoas não devem se importar com outros. A cultura da minha cidade vive um dos dias de maior individualismo da sua existência. As pessoas não se importam mais umas com as outras. As pessoas se tornaram indiferentes. Indiferentes. E Deus me chamou, e chamou você, salvou a nós, para fazermos a diferença. Somos capazes de ver alguém mais idoso que nós, tendo limitações, e nós nem nos importarmos. A gente se importa muito com
os de casa. A gente tem pouca apreciação por aqueles que têm uma necessidade física, uma limitação física. Não me refiro aqui dentro, me refiro lá fora. Você sabia que no sul do país, uma cultura alemã, as pessoas, quando põem o pé no meio-fio da rua, os carros param. Param porque a prioridade é o ser humano. Aqui, põe o pé no meio-fio para você ver onde você vai parar. Você vai aqui para o chora menina. Sabe por quê? Porque a gente não privilegia as pessoas. A gente privilegia nós mesmos. Ontem eu e o Wagner fomos ouvir lá em Ermelino Matarazzo o pastor Cirilo. Um pensamento dele, ele falou assim: sabe que o brasileiro ama? O brasileiro, diferente dos outros povos, ama carro. É só alguém encostar no seu carro, bater o seu carro, você vai ficar bem chateado, ou não? E você vai dizer assim: bateram em mim. Como bateram em você? Bateram no carro. Sabe por quê? Porque a gente não entendeu que o carro a gente usa. O carro foi feito para usar, não para amar. Ele dizia ontem, né, Wagner? Não foi a fala do Cirilo ontem? Eu fiquei com aquilo e falei: rapaz, ele tem razão. Estamos sendo chamados nesta noite para viver contra a cultura. E você ficou em pé, então eu estou traduzindo que você quer fazer a diferença como um cristão. Quer ou não? Se não quer, ainda dá tempo de você sentar. Mas se você quer fazer a diferença na sua cidade, nesta igreja, na sua célula, faça a diferença lá. Dê o testemunho lá. Dê o padrão lá. Não espere só pelos líderes. Faça você. Seja pontual. Vá primeiro. Não espere que os outros façam. Faça você. Eu estou decidido a fazer a diferença como um cristão. Vocês vão saber por quê. Vou colocar um vídeo daqui a alguns minutos. Vocês vão entender como cristãos, em determinadas épocas, fizeram a diferença na sua cidade, na sua nação. Coloque as duas mãos sobre o seu coração. Fale para o Senhor que você foi salvo e quer praticar essa salvação, não murmurando, andando em temor, tremor, vivendo para Ele, fazendo a diferença. Fale para Ele, fale para Ele. Separe esses minutos para você fazer uma declaração pessoal para o Senhor. Não faça para o seu irmão ou para mim, faça para Ele. Fala: Jesus, eu fui tão beneficiado, eu fui alcançado. O Senhor me tirou de um reino de trevas e agora me colocou no reino do Filho do seu amor. Agora tu me destes um novo coração, me destes do teu Espírito Santo. Jesus, eu quero fazer a diferença. Me ajude a ser um cristão notado, conhecido, lembrado na minha geração. Peço, Espírito Santo, que trabalhes nesta comunidade. Espírito Santo, eu orei hoje à tarde pedindo que trabalhastes no meu coração e no coração desse rebanho. Pedi isto, Espírito Santo. Pedi isto para ti, Espírito Santo. Eu não posso, mas eu sei que tu podes fazer isto, Espírito Santo. Trabalhar no coração de cada homem, de cada mulher que eu estou visualizando aqui nesta noite. Peço que transformes, modifiques, des capacidade de viver como um cristão
diferente. Diferente. Espírito Santo, faz esta obra nesta igreja. Não só em mim, mas em todos quantos querem isto para a sua vida. Em nome de Jesus.